O cara, como o livro do vlog fala, né? Eles são marxistas fabianos, né? Mas eles estão dizendo que o marxismo cultural não existe. Então vamos ser bem claros aqui. Existem pessoas que são indivíduos da sociedade, que têm a sua cultura em Deus, principalmente brasileiros na Igreja Católica, né? E etc. E essas pessoas têm a sua vida, fazem coisas corretas, fazem coisas erradas. Existem criminosos que ajudam pessoas boas, ajudam policiais. Existem policiais que ajudam cidadãos, né? É a cultura do povo brasileiro. Independente de que o brasileiro está vivendo, ele vai tentar fazer as coisas boas, até um indivíduo errado, né? Porém, isso daqui não cabe o mérito de discutir, né, sobre certo e errado. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é o quê? Existem pessoas que não acreditam em nada, acreditam que a guerra de classe é a única verdade, que a ciência e o modo que a ciência oferece é a verdade, que as coisas técnicas e lógicas são a resposta para tudo, mas a ciência não explica tudo, né? A nossa realidade não é explicada pela ciência. A nossa ciência ela é fruto do desenvolvimento técnico e lógico, mas a nossa ciência não é a base da perfeição e nem é Deus. E aí o Meteoro Brasil, querendo dizer que o Olavo de Carvalho é um nazista, que o Olavo de Carvalho é como fala, um extremista, um radical, um religioso, isso, aquilo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então eles criam toda uma narrativa contando com que os cristãos são o que eles fazem e que o cristianismo realmente deve ser destruído, que é mais uma das faces do marxismo cultural que tanto Olavo de Carvalho fala, né? E o que eu vou dizer aqui para vocês é o seguinte, ô Meteoro Brasil. Se vocês não fossem tão paranoicos e criassem uma conspiração dessa, de que o Olavo de Carvalho é um nazista, e é impossível o Olavo de Carvalho ser nazista porque ele é descendente de português, né? Até o nome dele tem um pouco de judeu, né? Os judeus, quando foram para Portugal, para os outros países, eles colocaram tudo nome de frutas, isso, aquilo. Eu esqueço como é chamado, mas existe uma ramificação do judeu que alterou o nome dele para plantas, para frutas, isso, aquilo. Eu esqueci qual que é o nome. Não, mas eles recebem um nome, esse tipo de judeu. Já me contaram isso pra mim, mas eu não sei como que se chama, né? E o português, ele tem sangue de árabe, às vezes ele pode ter sangue de negro, ele tem um sangue de celta. E eu mesmo, a família do meu pai disse, meu pai é loiro de olhos azuis, ele disse que ele tem, parece que um avô muçulmano, né? E ele diz que ele é descendente de francês, ele diz que ele é descendente de judeu, tal, tal, tal. Como a rainha da Inglaterra, ela disse que era descendente direta do rei Davi. Mas a questão não é esse mérito, a questão é que o Meteoro Brasil está querendo criar uma associação do Olavo de Carvalho ao nazismo, né? Como sempre, a esquerda cria todo um jogo de simulação, um jogo de disse e não disse, simplesmente para ofender e humilhar as pessoas. Mas aí vem a questão aqui, o Meteoro Brasil. Eu espero que o pessoal da direita aqui veja esse vídeo, veja a minha análise aqui. Olavo de Carvalho, seus seguidores me odeiam, então não precisa nem ver esse vídeo, mas espero que os seguidores dele que me odeiam peguem o contexto disso daqui e que abra os olhos deles aqui para responder, né? Porque um vídeo desse precisa de resposta, né? E o Olavo de Carvalho, ele é descendente de Israel, né? Como todos nós brasileiros somos, como todos nós brasileiros somos descendentes de árabes, como todo brasileiro é mistura, né? E aí, voltando à questão aqui, Hitler era um maluco lunático, descendente de judeu, que odiava eles. Existe todo um contexto analítico na psicologia que deveria se traçar por que o Adolf Hitler se tornou. Mas o que o Hitler fez? O Hitler disse que os ricos não eram os burgueses, que os judeus eram os burgueses e que os alemães eram o proletariado e estavam sendo humilhados pelos judeus. Existia uma cultura, não sei se era em Mônaco, antissemita. Hitler abaixou essa cultura com os intelectuais, expulsou todas as culturas, controlou toda a Alemanha, impôs o nazismo e qualquer coisa que ameaçasse o nazismo seria destruído. Mas o nazismo, ele vem do fascismo de Mussolini, e esse fascismo de Mussolini vem pela ideia de Karl Marx, e o nazismo